Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Como prometido, estou voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o banco de dados. Com base no nosso exercício, né, a gente vai falar sobre o diagrama de entidade e relacionamento. Esse diagrama que a gente ouviu falar nas nossas aulas anteriores é uma representação gráfica do nosso modelo de banco de dados. Devido à sua forma de representação visual, né, através de símbolos, e ele torna-se fácil, né, de fácil compreensão. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta muito importante, né, de trabalho para a interação entre o usuário e o banco de dados. Então, eu estou trazendo aqui para a gente tentar resolver um problema criando o nosso banco de dados através de uma diagramação, onde eu utilizo aqui o BR modelo, certo? Esse BR modelo é um softwarezinho gratuito que você baixa aí na internet e também você pode fazer manualmente no seu caderno criando esse banco de dados, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar criar aqui o nosso banco de dados inicialmente, né? Vamos colocar a seguinte situação: eu tenho uma escola e a minha escola ela vai ter professores, tá? Ela vai ter disciplinas e ela vai ter alunos. Então, vejam aí nossas entidades. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, certo? Nesse meu BR modelo, vou criar as minhas entidades. Então, quem quiser se inteirar sobre esse software, procura aí BR modelo, certo? Caso contrário, você pode ir fazendo aí no seu caderno, fazendo esse desenho do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Então, vamos tentar criar aqui a nossa entidade disciplina. Vamos colocar primeiro disciplina. Veja que eu estou digitando aqui no canto esquerdo, aqui em cima, tá? Ó, disciplina. Pronto. Aí apareceu essa minha disciplina. Então a gente chama isso aí, pessoal, de entidade, tá bom? Entidade. Então, o que é que nós temos, por exemplo, na nossa entidade? O que é preciso ter na nossa entidade? O que você me sugere, por exemplo? Então, minha disciplina, por exemplo, ela precisa ter um código para ela. Concordam? Então, inicialmente vamos ter um código para a nossa disciplina. Então, vou pegar aqui esse símbolozinho, ó, que vai representar o meu atributo, certo? O meu atributo. E vou colocar para essa minha disciplina, por exemplo, código, certo? Disciplina. Disciplina. Código da disciplina. Ok. Agora, preciso analisar o seguinte. Ela é uma chave primária. Para quem não lembra, nós falamos que essa chave primária, né, no nosso material, ela é única. Então, a gente chama aqui de identificador. Ela vai ser um identificador? Sim. Por quê? Porque o nosso atributo código da disciplina precisa ser único. Eu não posso ter uma disciplina com o mesmo código, tá bom? Então, vamos colocar um outro atributo para essa disciplina. Vamos colocar um código para essa disciplina. O que é que nós precisamos ter nessa disciplina? Nós podemos colocar, por exemplo, a área de atuação da disciplina, né? Vamos colocar área disciplina. Eu estou tentando padronizar
com cada nome que eu estou usando, iniciando com letra maiúscula, tá? Por isso que está aparecendo aí. Precisa ser um identificador? Não, porque eu já coloquei o nome para ela, tá? Então, a área da disciplina. O que é que eu preciso também ter mais nessa disciplina? Eu preciso ter um nome para essa disciplina, certo? Preciso ter um nome para ela. Então, vamos colocar aqui um nome para ela. Nesse atributo aqui, nome. Então, nome. Nome, disciplina. Nome, disciplina. A gente precisa identificar na nossa escola a disciplina, não é verdade? Nós temos lá a disciplina, temos o código da disciplina, nós temos a área da disciplina, né? A área que eu me refiro é as exatas, é humanas, por exemplo. Então, são atributos que disciplina precisa ter, tá? Vamos pegar uma outra entidade, por exemplo. Vou colocar aqui professor. Vamos colocar a entidade aqui. Professor. Entidade professor. Ora, com certeza o professor ele vai estar ligado com essa disciplina, né? Mas o que é que eu preciso ter do professor, pessoal? O que é que vocês acham? Eu preciso ter, né, no professor, por exemplo, uma matrícula. Concordam? O professor precisa ter matrícula do professor. Essa matrícula, ela é única, tá? Um professor não pode ter mais de uma matrícula. Então, isso quer dizer que ele vai ser um identificador, né? Ele precisa ser único, certo? Ah, professor, mas e se eu colocar, por exemplo, o CPF? Pode ser o CPF, sem problema nenhum, de um professor, mas geralmente a instituição ela determina uma matrícula sem usar o número pessoal do professor, que é o CPF, né? Mas aí fica a critério de quem está desenvolvendo. Vamos pegar outra aqui. O que é que eu preciso mais? O que é que eu preciso mais desse professor? Eu preciso, por exemplo, para mim ter na escola, eu preciso o nome dele, concordam? Nome, certo? Nome, professor. Preciso ter no meu banco de dados nome, professor. Preciso, o que mais dele? Posso colocar um endereço, um telefone. Vamos botar, por exemplo, um e-mail. E-mail do professor. Poderia colocar vários atributos aqui, pessoal. Vários. Certo? Mas só para a gente não deixar o nosso vídeo um pouco longo, eu vou estar só colocando esses aqui. Vamos colocar a última entidade aqui. Entidade aluno. Certo? Entidade aluno. Então, na entidade aluno, o que será que eu vou precisar ter? O que é que vocês têm no sistema? Certo? Por exemplo, no nosso sistema, o que é que vocês têm? Vocês têm uma matrícula. Concordam? Nós também temos uma matrícula. Então, no meu atributo, eu vou colocar matrícula aluno. Certo? Matrícula aluno. Ela precisa ser um identificador, porque o aluno é único a sua matrícula. Ele não pode ter uma matrícula junto com outro aluno. Então, é único, certo? Então, a gente chama, como eu disse, a gente chama de chave primária, tá bom? Chave primária. O que é que eu preciso mais saber do aluno, por exemplo? Vamos colocar o nome do aluno, né? Nome do aluno. A gente precisa saber nome do aluno. Nome, aluno. Tá aí mais um atributo. O que é que eu preciso saber mais do aluno? Vamos colocar um e-mail também, por exemplo, do aluno. Certo? E-mail para o aluno. No atributo e-mail
aluno. É importante colocar e-mail aluno, porque eu já coloquei, por exemplo, e-mail lá no professor, mas eu não coloquei. Observem que eu coloquei só e-mail, então tem que saber diferenciar os dois. Então, coloquei e-mail aluno, tá? Depois eu posso até corrigir isso aqui para não gerar problema para mim. Ok? Então, veja o que eu fiz aqui. Eu criei as 3 entidades que a gente falou, né, nas nossas aulas, 3 entidades, e cada entidade eles têm os atributos. Obviamente, eu poderia ter colocado aqui endereço, né, por exemplo, do aluno. Nesse período que nós estamos vivendo, né, eu preciso de uma coisa importante do aluno, por exemplo, no caso aqui, eu não vou nem colocar esse atributo. Eu vou chamar de atributo multivalorado. Para quem não lembra disso, é um atributo que ele tem mais de um valor, certo? Então, falando desse atributo, nós vamos falar do telefone, fone do aluno, muito importante nesse período que nós estamos vivendo, esse contato do aluno, né, através do e-mail, né, e do fone. Professor, mas o e-mail, o aluno pode ter vários e-mails, né? Mas nesse momento a gente só está trabalhando com um e-mail, certo? E o multivalorado é exatamente isso, porque eu posso ter vários valores. Por exemplo, eu posso ter um atributo aqui para o telefone, que a gente chamava antigamente de residencial, né? E aqui o outro atributo eu posso colocar para o aluno um celular. Então, esse atributo a gente dá o nome de multivalorado. Por quê? Porque o fone vai receber 2 atributos, assim como o endereço. Porque o endereço, nós podemos classificar o endereço, por exemplo, como rua, né, número, bairro, cidade. Então, o endereço ele é multivalorado também. Então, daí a importância de conhecer, pessoal, entidades, vejam só, entidades e os nossos atributos, tá? De cada entidade. Lembrando que esse que está pintadinho aqui de preto, eu estou classificando ele como chave primária, né? É uma chave identificadora única para cada elemento dessa disciplina, por exemplo, dessa entidade. Né? A matrícula do professor, por exemplo, ela é única, ok? Então a gente chama de chave primária, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, para o vídeo não ficar extenso. Eu vou dar continuidade com relação a isso e a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá bom? Então valeu, até a próxima. Qualquer coisa estou à disposição.